Bom dia a todos. Para quem ainda não me segue, meu nome é Rodolfo Ferrari, sou médico ortopedista, minha primeira pós-graduação em medicina esportiva. De lá para cá me embrenhei na nutrologia e modulação hormonal, vindo a fazer pós-graduação na área de endocrinologia, nutrologia, modulação hormonal. E hoje meu foco em especial é obesidade. Para quem quer seguir, as redes sociais estarão aqui embaixo: Instagram, site, Facebook. E hoje o tema é o mais importante de tudo, porque o tema hoje é o básico sobre saúde que você precisa saber, que vem te enganando há muito tempo e que você precisa aplicar tanto com você, mas principalmente com seus familiares e muito mais em especial com seus filhos, né? Você precisa a partir de hoje aplicar isso no seu. Então hoje eu vou falar tudo em relação à alimentação que pode te levar a um tipo de câncer ou uma doença degenerativa ou doenças cardiovasculares, né? Ou seja, tudo que vem matando a população e que vem em curvas ascendentes, vem crescendo há muitos anos. Entendendo como é que as coisas funcionam dentro do seu organismo, vai ficar fácil de entender por que alguns alimentos te matam aos poucos. Então o conhecimento, na verdade, ele vem mudando, né? Mas até chegar à população de uma forma geral vai demorar muito e a gente não pode perder esse tempo, principalmente com a gente. Então já vamos começar pelo grande problema de saúde, o que matam as pessoas. Chama-se inflamação. Quanto mais inflamado o nosso organismo, maior a chance da gente desenvolver um tumor ou ter um problema cardiovascular ou doenças degenerativas cerebrais. Dentro deste contexto, um grande marcador hoje em relação à saúde se chama insulina basal, a insulina depois do jejum. Não podemos mais falar que colesterol é o grande problema de saúde, né? Já se sabe que o colesterol é genético, tem gente que está obesa e tem o colesterol bom. E tem gente que é magra, ativa, faz atividade física, se alimenta bem, segue dieta e tem colesterol ruim no papel, mas isso não precisa significar nada. E aí entra outra coisa que eu já expliquei muitas vezes, valor de referência. Para você ter uma ideia, o valor de referência da insulina basal vai de 2,5 a 25, sendo que para a gente falar em saúde, a gente quer uma insulina abaixo de 5. Então o valor de referência nesse momento e em vários outros não serve a nada. Então vamos entender de uma maneira simples como é que as células tumorais aparecem, né? As células nossas, todas elas se replicam diariamente. O que é isso? Elas se dividem, gerando outras células, novas células. E todo o material genético DNA também é duplicado durante esse processo, né? E nesses processos de cópias podem aparecer pequenas falhas. A imensa maioria dessas falhas são pequenas falhas, são gotas diante de um material genético oceano, né? São pequenas. Mas, em uma minoria, raros, são mutações que afetam a parte genética relacionada à proliferação celular. E daí essas células começam a crescer desenfreadamente. E isso é um tumor. E agora, pela primeira vez na sua vida, você começou a entender como é que esse tumor aparece e por qual que é a relação dele com a alimentação, por exemplo. A alimentação tóxica ou inflamatória, né, que nós estamos falando que inflamação é um problema de saúde, aumenta as replicações celulares. Quanto maior o número de replicações celulares, maior o número de mutações e maior a chance de uma dessas mutações gerar um câncer. Então essa célula que nasceu cancerígena, né, ela nasceu em um meio tóxico, em um meio ácido, em um meio inflamatório. Mas ainda assim, mesmo que ela tenha nascido, vamos dizer assim, ela precisa sobreviver, né? E para sobreviver vai depender do meio. E aqui nós vamos fazer uma observação importante. Otto Warburg, em 1931, ganhou o Nobel na medicina e descobriu que as células cancerígenas são anaeróbicas, elas vivem sem oxigênio e que na presença de alta concentração de oxigênio elas morrem. E aqui entra uma coisa que você escutou muitas vezes, mas você não sabe por quê. Que o pH sanguíneo deve se manter alcalino, que isso é importante. O meio alcalino, ele tem alta concentração de oxigênio, ao contrário do meio ácido.
Por isso que você já escutou várias vezes que você deve manter o seu pH alcalino, pH sanguíneo alcalino, e que você não deve tomar refrigerante. Esse assunto a gente ainda vai abordar hoje, que eu vou falar os alimentos que te matam e que principalmente matam seus filhos. Então, pH ácido, ele é baixo em oxigênio e ele é completamente favorável ao crescimento de tumores e de envelhecimento precoce. Aqui entra outro conceito que é importante você saber, chama autofagia. É a capacidade das células se limpar por dentro. É a célula se limpando de toxinas através dos lisossomos. E essa limpeza, que chama autofagia, diminui com a idade, com o envelhecimento. E a autofagia, ou seja, esse benefício para um envelhecimento saudável, ela aumenta em pessoas que restringem a alimentação durante a vida, comem pouco. Está comprovado cientificamente que as pessoas que se alimentam pouco durante a vida e têm uma melhor imunidade são as pessoas que vivem mais e melhor. Mais um conceito que você precisa saber antes da gente entrar nos alimentos que te matam e que matam seus filhos. Gordura trans ou gorduras hidrogenadas são um processo onde o homem pegou o óleo vegetal e transformou ele em sólido. É um processo químico. Esse tipo de gordura que é feita pelo homem e que é usada amplamente na indústria alimentícia foi feita por alguns fatores. Primeiramente porque dá sabor, mas precisava ser sólido, porque líquido não ia ficar bom dentro dos alimentos. Então dá sabor e ao mesmo tempo crocância aos alimentos aí que eu vou falar daqui para frente. Mas principalmente porque aumenta, prolonga o tempo de validade, né? Então as coisas não estragam, né? Deixam de ser orgânicas. Então a sua comida é transformada em um plástico, né? Por isso que na hora que você vai fazer reciclagem tá lá assim, orgânicos e recicláveis. Os orgânicos são aquelas coisas que estragam, né, com o tempo. Por quê? Porque a bactéria come, né? Agora a bactéria não come plástico. E do mesmo jeito que essas gorduras plastificam a sua alimentação, elas plastificam seus vasos e coração, sistema cardiovascular. E esse sistema, né, que antes elástico, né, que dilatava, agora passa a ser rígido, passa a ser tubo de PVC. E isso vai te levar a um AVC, um infarto, um aneurisma, né, problemas com pressão, né, com cardiovasculares de uma maneira geral. E um último conceito que vocês precisam saber antes de entender por que os alimentos que eu vou falar fazem mal são sobre hormônios. Qual o problema do seu anticoncepcional oral? Qual o problema da sua reposição na menopausa com hormônios sintéticos análogos? Bom, para você entender um pouco da gravidade, eu vou começar falando que, na minha opinião, anticoncepcional é o pior remédio que já criaram no mundo. Raciocínio simplista, né? Dizem que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? O anticoncepcional te mata aos poucos, até com pequenas doses, coisas quase que insignificantes, que vão te matando ao longo dos anos que você usa ele. Mas eu estou explicando os porquês, né? Então, o anticoncepcional oral ele é um hormônio sintético análogo, completamente diferente de hormônios bioidênticos. E hormônios no seu corpo, seus hormônios, funcionam num mecanismo que chama chave fechadura, hormônio receptor. Este anticoncepcional oral é uma cópia da chave mal feita, porque não é bioidêntica. Então, quando ele entra no receptor, né, na fechadura, essa chave ela gera alguns efeitos colaterais, porque ela não é idêntica ao seu estrogênio ou à sua progesterona, né? E principalmente na hora de sair, essa chave enrosca, porque ela é uma cópia de chave mal feita. E isso vai gerar efeitos colaterais e as mulheres morrem de infarto, de AVC, de tromboembolismo. E além de morrerem, perdem muita qualidade de vida, né? Porque o seu libido vai a zero, seus hormônios próprios vão a zero, os hormônios sexuais. Então a gente pode chamar de uma menopausa precoce, né? E menopausa dá o quê? Osteoporose, por exemplo. Então as mulheres hoje jovens perdem osso a todo momento, né? Perdem cálcio a todo momento, porque seu estrogênio está zerado, né? Porque ela está usando outro parecido.
Seu anticoncepcional oral, segundo a Organização Mundial de Saúde, está classificado ali, juntinho com tabaco, como cancerígeno, mesma classe. E o problema ainda é maior porque as mulheres usam ao longo dos anos, décadas usando o anticoncepcional oral, então os efeitos são cada vez maiores. O último conceito que é bacana de entender, para a gente entrar na segunda parte aí, que eu vou falar sobre os alimentos, é o HT. O HT é um processo de esterilização, que é feito para colocar na caixinha, lá o seu leite de caixinha, o seu suco de caixinha. Esse processo é tão violento que ele mata tudo, ele esteriliza, ele mata até as bactérias benéficas ao seu organismo, acaba com propriedades do alimento que está lá dentro. Para quê? Para gerar um maior tempo de validade. Então, uma coisa você percebeu até agora: tudo que o homem modificou para dar lucro, para durar mais, para vender mais, te faz mal e é o que te mata. E por isso que as curvas de obesidade, de doenças cardiovasculares, nas últimas décadas disparou, quando a alimentação passou a ser industrializada, fast foods, muito refinado, carboidratos simples, refinados, o açúcar, os doces, os pães, os bolos, que liberam alta concentração de insulina, que eu comecei todo esse vídeo falando que o grande problema de saúde é a inflamação e o principal marcador chama-se insulina. Então a gente tem que voltar atrás nos nossos primórdios, dieta paleo, e fugir de industrializados, comer comida, comer frutas, verduras, legumes, carnes, ovos, coco, fugindo de tudo que o homem criou, porque o homem criou sempre com o intuito de dar lucro, sempre pensando no financeiro e nunca pensando na sua saúde. Um dos alimentos que eu vou falar que mais mata no mundo se chama margarina. A Sociedade Brasileira de Cardiologia colocou um coraçãozinho na margarina Becel e te dá a entender que aquilo faz bem para a saúde. Aquilo te mata. E por que você acha que o coraçãozinho está lá? Porque alguém está ganhando dinheiro com isso. Patrocínio, dinheiro, lucro. Galera, farei uma pausa antes de iniciar a parte 2 e volto depois falando dos alimentos que te matam e matam seus filhos. Então, na primeira parte eu expliquei por que gorduras hidrogenadas, por que adoçantes, por que acidificar o pH sanguíneo nos matam aos poucos e principalmente matam nossos filhos aos poucos. Então agora nós vamos saber os alimentos que fazem isso. Então realmente o mais cancerígeno alimento que existe é o refrigerante, porque o refrigerante ele une alta concentração de carboidratos simples, o açúcar, que eu já expliquei os porquês, que açúcar aumenta a insulina. Trata-se de calorias vazias, uma maneira muito fácil de você colocar uma imensa quantidade de açúcar para dentro, Você não precisa nem mastigar, você engole açúcar, totalmente isento de nutrientes, completamente sem nutrientes nenhum e na verdade com antinutrientes. Mas o principal está no fato de ser o maior acidificador de pH sanguíneo, Porque pH é medido em log e logs são multiplicações. Então o fato do pH do sangue variar próximo de 7,4 alcalino e o refrigerante variar em torno de 3,5 ácido, significa que o seu refrigerante tem um pH até 100.000 vezes mais ácido do que o pH sanguíneo. E na primeira parte eu expliquei que onde o meio é ácido, há baixa concentração de oxigênio e é o meio totalmente favorável ao crescimento de câncer. E não somente o crescimento, e sim o aparecimento dessas células tumorais geradas pelo pH sanguíneo, morte celular e aumento de mutações. Fora isso, ele ainda consegue unir estabilizantes, corantes, conservantes, que eu também falei lá na primeira parte. O segundo alimento é o mais importante em relação a infartos, AVCs, tromboembolismos, ou seja, problemas cardiovasculares, famoso sorvete. Por que o mais importante? Tem outros que possuem gorduras hidrogenadas, gorduras trans, que eu expliquei todo o processo onde ela encapa
os vasos sanguíneos, né, e deixam eles não dilatados, eles não dilatam, eles ficam rígidos, viram tubos de PVC. Porque o sorvete, além das gorduras hidrogenadas, associa grande quantidade de açúcar refinado e porque é muito mais consumido. Margarina. Margarina criaram para te matar, entendeu? Ela é basicamente constituída de gordura hidrogenada, trans, mais nada. Na verdade, mais nada não, né? Porque gordura hidrogenada não tem sabor de nada. Gordura hidrogenada é parafina de vela, né? Então, são adicionados produtos químicos para dar maior tempo de validade, aquilo não estraga, né? Para dar sabor àquilo que não tem sabor de nada. Se tem uma coisa que realmente o homem criou, chama margarina, né? A margarina não existe na natureza, é uma mistura de coisas que inventaram. Requeijão segue na mesma linha da margarina, né? E quanto mais vagabundo, mais barato é o requeijão, pior. Porque cada vez mais ele vai perdendo suas propriedades, né? Vão se adicionando produtos como o diacetil para manter esse produto válido por anos. Lembrando que nem mosca senta em margarina, né? Porque realmente é uma coisa que até mosca sabe que não é de comer. Embutidos, salsicha, mortadela, presunto e até o seu peito de peru. Para que serve isso? Para manter válido por muito tempo. Coloca uma coisa na sua cabeça, uma coisa que é feita para durar anos, dentro de uma lata, dentro de uma caixinha que fica no sol, no frio. Isso mata, isso dá câncer, um monte de tipo de câncer, porque isso é tóxico, isso é inflamatório, isso é ácido. E aí eu vou esperar chegar no próximo assunto para falar o porquê que vocês não se preocupam com essas coisas. Então vamos lá, adoçantes, principalmente ciclamato e aspartame, substâncias químicas descobertas ocasionalmente, acidentalmente. Por que vocês não se preocupam? Porque eles não geram efeito imediato, né? Vocês não tomam e passam mal. Os efeitos dos adoçantes são de médio e longo prazo, né? Gerando toxinas, gerando inflamação e gerando vários tipos de câncer. Tem efeitos tóxicos para o cérebro, gerando neurodegeneração, mal de Alzheimer, Parkinson, né? Então relacionado com esclerose múltipla. Só que você vai ver isso, vai sentir isso, vai ter isso com 15, 20 anos, né? Então imagina o seu filho, porque lança-se o adoçante no mercado, não sente nada, aí começa-se trabalhos científicos de longo prazo e se descobre que ele mata, né? Mas aí você já usou ele 20 anos, o seu filho usou ele 20 anos, né? E por isso que hoje é proibido em vários países. Óleos vegetais esquentados, né? Esse eu fiz um vídeo exclusivo, tá lá no site, né? Sobre o assunto. Ocorre oxidação desses óleos e altamente tóxico, inflamatório, né? Acidificante de pH sanguíneo. E quanto mais se esquenta aquilo, né, mais vai se gerando substâncias tóxicas, né? Quanto mais vezes fica, mais tempo fica esquentando. Existe uma substância chamada acroleína, altamente cancerígena. Então imagina você, quem que é que vai fazer uma fritura uma vez só naquele óleo? Ninguém, né? Gasta dinheiro. Então nesse contexto aí entra a sua batata frita, né? Que é frita na imersão, fica lá fritando no meio do óleo quente, absorvendo todas as toxinas de um óleo que está sendo usado há um dia inteiro, fritando batata frita para todo mundo, cheio de toxina. E para finalizar, 2 líquidos, né? Leite e suco de caixinha, para a gente fechar aí 10 alimentos que te matam. Já falei todos os malefícios, né, do leite, já falei todos os malefícios do suco de fruta, mesmo os naturais por excesso calórico. Mas agora nós estamos falando de caixinha, né? Porque para ficar ali naquela caixinha e durar anos é feito um processo que chama UHT. Esse processo de ultraaquecimento mata tudo, mata bactéria boa, bactéria ruim, mata propriedades do alimento, mata tudo. Mas fora isso, né, para durar anos ainda tem o formol, né, que é usado para manter, e outros tipos de conservantes, corantes. Formol até o cheiro faz mal, né? Agora imagina você tomar aquilo, né? Colocar para dentro todo dia seu leitinho de caixinha. Ou pior, né? Dar para o seu filho todo dia o leitinho de manhã.
né, com achocolatado, bastante açúcar, bastante. Então esse foi um resumão dos principais 10 alimentos aí que fazem muito mal à saúde, que matam na verdade, que dão câncer e problemas cardiológicos. Para quem quiser aprofundar mais, entra no site, tá? Tem um vídeo só sobre óleos, um vídeo só sobre leite, um vídeo para cada coisa. A parte 1 e a parte 2 de hoje vão ser juntadas e esse vídeo eu postarei no YouTube, no Facebook, no site, então logo tá aí para todo mundo. Obrigado a todos pelo tempo despendido, um abraço, fiquem com Deus.